Bom, boa noite pessoal, boa noite todo mundo e vamos continuar com nossos webinários aqui no CEDIT e o nosso convidado especial desse mês é a professora Karen. A professora Karen é professora da Faculdade de Tecnologia da UERJ FAT, tem uma vasta experiência na área de análise de águas e vários projetos, né? Eu pessoalmente aprendi bastante coisas com ela, né? Porque ela sabe dos detalhes de como fazer parceria dentro da UERJ, fazer parceria com instituição por fora, e é uma das, vamos dizer, é uma das lideranças de pesquisa e parceria entre universidade e sociedade dentro da nossa comunidade na FAT UERJ. Então, é uma honra para mim, ela aceitou o convite e eu pessoalmente estou aqui para aprender, né? Então, eu estou ansioso para ver os caminhos com ela, para a gente poder fazer cada vez mais essa parceria, né? Levar o conhecimento que está dentro da universidade para a sociedade, né? Porque, no fundo, nós somos uma instituição pública, recebemos do imposto do povo brasileiro, né? Então, a gente tem que ter um retorno cada vez mais positivo para a sociedade e mostrar que, olha, a gente está fazendo coisas relevantes para melhorar a vida das pessoas. Então, Karen, a palavra é sua e você que está no comando. Bom, Marília, agradeço o convite por participar, né, poder contribuir dentro do possível, trocar conhecimentos. Acho que isso é uma oportunidade riquíssima, né, de a gente parar e discutir nossos caminhos, discutir para onde vamos, né? E eu vou compartilhar aqui a apresentação, tá? Só um pouquinho. Tá inteira? Talvez está inteira. Vocês estão visualizando? Sim, sim. Estamos sim. Tá bom. Bom, justamente a ideia dessa apresentação é falar sobre a governança de projetos de pesquisa, né? De ensino, pesquisa, extensão e parcerias com universidades, empresas e sociedades de uma forma mais ampla, né? E trazendo alguns exemplos, não necessariamente não vou entrar naquela parte técnica de como fazer isso, porque isso vai variando muito. Mas vou trazer alguns exemplos, alguns modelos, algumas coisas que funcionaram, não funcionaram e como que a gente pode discutir essa questão, né? Então, já informo que eu sou loira, tenho cabelo curto, uso óculos, estou usando uma camisa rosa, uma blusa rosa, um cordão do girassol, né? E isso é uma audiodescrição para pessoas que cegas ou que têm visão reduzida, né? Então, esse conteúdo é produzido com acessibilidade para leitor de tela e baixa visão e tem baixos estímulos visuais também. Depois eu vou explicar por que nós estamos fazendo dessa forma. Bom, os antecedentes, então, para falar um pouco desses projetos, na verdade, eu já comecei a trabalhar com isso bastante tempo antes da UERJ, né? Eu fui consultora científica da Leco Instrumentos na América Latina por 7 anos, né, em vários países da América Latina. Eu tenho experiência de coordenação nos laboratórios da Central Analítica da FEVALE por 7 anos, que é uma universidade privada, sem fins lucrativos, que é credenciada à rede metrológica da FEPAM, e a FEPAM, né, que a FEPAM é o INEA do Rio Grande do Sul, e que prestava serviços analíticos para empresas diversas, né? Então, tinha vários modelos ali dentro também. Fui diretora da UDT Centro das Águas, sou diretora da UDT Centro das Águas desde 2016, né? Para quem não conhece esse modelo, é uma unidade de desenvolvimento tecnológico dentro da UERJ, né? E sou membro do CEIVAP, do Comitê de Bacias do Médio Paraná do Sul, do Conselho Consultivo do Refúgio da Vida Silvestre da Lagoa da Turfeira e do Médio Paraíba do Sul, que vai começar o plano de manejo agora. Sou professora do DECA, do PEAMB, do DEAMB e da FAT, né, UERJ, para diversos cursos também. PEAMB e DEAMB são mestrado e doutorado em engenharia ambiental, também estão no processo de integração. Fui coordenadora do CEDIT também entre 2015 e 2018. Né? Naquela época a gente propôs o Parque Tecnológico, que foi aprovado no edital FAPERJ, né? Só que nunca saiu do papel, né? Realmente foi um edital que nunca foi pago para nenhuma das propostas enviadas, né? Sou coordenadora do programa No Sol, o número de
observação, estudos e monitoramento socioambiental da região da Costa Verde, Baía de Sepitiba, Bacia do Rio Paraíba do Sul e Bacia do Rio Guandu desde 2019 também. Sou coordenadora do GT Monitoramento do Comitê do Médio Paraíba do Sul desde 2021. Fui coordenadora do projeto Síntese de 2018 a 2024 e naquela época até a gente conquistou o prêmio Firjan Ambiental, né, na área de resíduos sólidos para o estado do Rio de Janeiro. Hoje sou coordenadora dos projetos de extensão Águas e Neurotec, né, também projetos mais recentes. A gente vai falar um pouco mais deles no final. Fui parte da equipe de gestão de projetos na URGS, na USP e na UERJ, né, então participando de várias etapas diferentes, desde iniciação científica, né, desde de ser a estagiária que levava os papéis, né, então participando de diferentes formas também de interação. Sou coordenadora de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com a Petrobras, com o Comitê de Bacias, através da GEVAP, com a FINEP, FAPERJ, CNPq, FAPERGS, dentre outros. Né? Consultorias diretas, cursos sob demanda, cursos de extensão também já foram feitos. E por isso eu vou apresentar aqui diferentes formas de interação, né? Porque o leque de interações que a gente tem de possibilidades é muito grande. Né? Então, começando com cursos, depois falar sobre consultorias, serviços tecnológicos, projetos, ações contínuas e outras modalidades. Então, iniciando por cursos, né? Os cursos de extensão universitária geralmente ocorrem via CEPUERJ, né? que é a entidade especialista nessa parte de cursos. Eu tive uma experiência muito positiva com a CEPUERJ, alguns cursos pagos ou gratuitos, né? Cursos sob demanda, que pode ser organizada com vagas destinadas somente ao contratante, né? A gente pode fazer cursos fechados ou cursos abertos, né? Que pode ser um curso contratado com vagas abertas, né? Pagas ou gratuitas também. Cursos pagos oferecidos pela universidade e cursos gratuitos oferecidos pela universidade também. Então, temos todas essas modalidades. Né? Cursos nas empresas, a gente também tem a modalidade tanto pelo CEPUERJ ou direto com a Fundação Noel Rosa, que pode envolver a prestação de serviço de um ou mais profissionais. Né? Então, inclusive, pode ser feita a contratação de um profissional junto para a realização de curso, ou mais de um. Pode incluir aquisição de equipamentos e materiais e interações com outras instituições também. Isso é possível. Né? Teve um curso, inclusive, que foi um curso que foi oferecido para a Petrobras, que na época eu fui fazer via extensão, via Fundação Noel Rosa, via CEPUERJ, fui tentando todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo, porque eles tinham muita urgência nesse curso. Né? E naquela época o caminho que foi mais rápido foi pela Fundação Noel Rosa. Né? Porque às vezes a gente sabe que a UERJ tem alguns entraves que acontecem em determinados momentos, que as regras mudam, porque as regras do governo do estado mudam, as leis federais mudam também. Então tem alguns caminhos que vão mudando ao longo do percurso. Então a gente imagina que não, por aqui é o que mais funciona, né? E daqui a pouco mudou alguma dessas resoluções e a gente tem que se atualizar. Então por isso que às vezes até recomendo dar start em mais de uma possibilidade ao mesmo tempo. Mas sempre lembrando que os cursos para ter emissão de um certificado UERJ, eles têm que estar institucionalizados. Consultorias. Né? A consultoria eu acho que melhorou bastante depois do marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi instituída pela Lei 3.243 de 2016 e regulamentado pelo Decreto 9.283, que favorece o desenvolvimento do ambiente de inovação no Brasil. Né? E fortalece também a questão de importação de equipamentos e deixa mais claro a regra de como é que um pesquisador com dedicação exclusiva pode fazer consultorias ou parcerias. Né? Eu tenho feito consultorias pela Fundação Noel Rosa, tem funcionado muito bem. Né? Geralmente, quando tem algum projeto em consultoria, tem uma aprovação primeiro na reunião do departamento, depois vai para o conselho departamental. Né, e é importante ver na SGP quais são as regras, né, que tem um período de, a cada 6 meses, um determinado número de horas, né, que pode ser prestado de consultoria. Tá? Por exemplo, pode fazer uma proposta de consultoria com determinado número de horas, acho que 10 horas por mês, digamos assim, por 6 meses. Né, esse é o tipo de modelo que não tem problema. Né? Então, tem que ver o tipo de modalidade, dependendo do tipo de consultoria que você pretende fazer, mas sempre passando pelos trâmites institucionais. Serviços tecnológicos, esse também é um outro caminho. Né?
unidade de desenvolvimento, por exemplo, numa unidade de desenvolvimento tecnológico Centro das Águas, que é o que a gente coordena aqui, a pessoa pode solicitar em pessoa física ou empresa, né, tem que ter CNPJ ou CPF, solicita o serviço por e-mail, nós enviamos o orçamento, após a aprovação do orçamento por e-mail com dados de faturamento, né, realiza o serviço, a gente faz a solicitação da nota fiscal para o DEFIN, isso é muito rápido, no mesmo dia, no dia seguinte, eles já enviam a nota fiscal, e a gente tem lá uma conta para depósito, e faz o pagamento por depósito bancário na conta da UERJ, e aí nós enviamos o laudo, o produto final, ou o que for o serviço tecnológico, né? Quando é uma rotina de laboratório, por exemplo, uma análise química que nós fazemos com frequências, geralmente se faz isso, emite o laudo em 15 dias, no máximo, né? Faz coleta de amostra, né, depende do tipo de contratação. Tá? Inclusive, associações de moradores têm contratado serviço, pessoa física, empresa de aluno, né? Então, a gente está tendo um bom, digamos assim, uma boa taxa de serviço. E esse recurso, depois, ele retorna via CIDs para a universidade. Então, depois que a gente tem um determinado número de nota fiscal, a gente solicita o recurso e esse recurso é reinvestido no laboratório, tá? Justamente para pagar o material e toda a estrutura. Tá? Nós temos projetos de pesquisa, desenvolvimento, extensão e inovação, né? Porque acho que é importante a gente colocar a extensão agora num outro patamar dentro desse processo também, né? Esses projetos podem ser com termos de confidencialidade, né? A gente fez projetos com a Petrobras com confidencialidade, teve outras empresas também que solicitaram, com envolvimento, pode ser ou não, de alunos de graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. A gente tem também uma contratação, no caso da UDP, a gente tem uma bolsista Proatec, né, que também faz parte, que ela tem curso superior concluído, ela é uma química formada. Pode envolver a produção de patentes também, né, com proteção da inovação, pelo Inova UERJ, se for o caso. Pode envolver empresas incubadas na incubadora Sul Fluminense também. Nós já tivemos uma experiência dessa forma. Pode envolver poder público, instituição da sociedade civil, outras universidades, empresas, agências de fomento, enfim. Né, não tem instituição que não possa participar, contanto que esteja com as certidões em dia. Né? Geralmente tem que ter essa questão. Então, alguns projetos aqui eu gostaria de colocar com lições aprendidas, né? O primeiro foi uma parceria que começou lá no Fórum Mundial da Água, das Águas em 2018, que teve em Brasília, aqui no Brasil, né? Que foi um fórum muito rico, que a gente apresentou trabalhos lá e teve um momento de mesas também, onde era aberto a fazer parcerias. A gente foi lá, vamos ver o que aparece. E aí apareceu essa empresa da Hungria, a Trinity Environment, e eles se propuseram a fazer toda uma avaliação, né, da bacia do Rio Paraiba do Sul, né, com modelagem, tal, mapeamento da questão do monitoramento, com já referenciamento e toda a estrutura. E na época era uma parceria da União Europeia, né, e aí nós fizemos um convênio para fazer essa parceria. Aí eles conseguiram recursos de lá e começaram a desenvolver o projeto. E a gente, convênio vai, convênio vem, convênio vai, convênio vem, terminou o projeto. Né? E aí, quando a gente ia conseguir assinar, eles já não tiveram mais interesse em assinar, porque eles não teriam como assinar um convênio dizendo que iriam fazer aquilo no próximo ano, sendo que já tinha sido concluído. Né? Então, nesse caso, a UERJ não conseguiu formalizar essa parceria dentro da universidade. Né? Então, essa é uma experiência aprendida de que nem sempre esse pode ser um caminho interessante. Né? Projeto com a Petrobras via DAF também, o UERJ. Foi um convênio que a gente está encerrando agora, convênio esse último, né? Foi um projeto na faixa de R$2 milhões, onde a gente trouxe muito recurso para a universidade, conseguiu estruturar o laboratório, conseguiu fazer pagamento de pessoal de uma equipe que foi muito bem capacitada, que agora está indo para o mercado de trabalho, assim, indo para colocações assim, top no Brasil na área. Né? Estou muito feliz de ver dando frutos, né, que as pessoas que foram capacitadas nesse projeto realmente estão conseguindo se posicionar muito bem. Né? E além de, claro, da formação de um aluno de doutorado, formação de um aluno que entrou para o doutorado em função desse projeto, né? E vários alunos de iniciação científica. Entretanto, a execução desse projeto via DAF foi quase proibitiva. Né? Foi um projeto que a gente ficou, por exemplo, teve períodos que a gente ficava 8 meses aguardando a liberação do recurso. Né? A Petrobras foi um projeto que iniciou, na verdade, lá em 2017, 2016, até assinar tudo já era 2022, né? Para ter uma ideia do tempo. Né? Tinha uma aluna que ia fazer doutorado nesse projeto, ela concluiu o doutorado e o projeto não saiu, né?
conseguiu finalmente sair o convênio, tanto por questões da UERJ como da Petrobras, né, que são duas instituições públicas grandes, né, que cada uma tem suas idiosincrasias, né? Aí veio a questão de, depois de depositado o dinheiro, tinha que entrar para as contas do governo do Estado, e aí ter todos os trâmites de liberação do governo do Estado. Né? E aí isso fazia com que as pessoas ficassem 5, 6 meses sem pagamento. Né? A gente não conseguia comprar o material e grande parte do recurso devolvido, mesmo a gente iniciando os processos de compra em 2023, 2024, vários deles não foram executados. Tá? E somado a isso, muitas vezes a gente ficava gerenciando de 20, 30 projetos de compra no sistema SEI. Né? Então, esse é um modelo que eu acredito que eu não pretendo mais enviar projetos dessa forma. Eu acho que a gente tem que procurar outros caminhos, que apesar da gente ter o relatório técnico aprovado, executado, né, a Petrobras gostou do resultado técnico, eu acredito que poderia ter sido melhor, né, se a gente tivesse feito dentro do cronograma conforme previsto, né, e conseguido fazer uma execução financeira de uma forma mais tranquila do que essa, né? Porque muitas vezes a gente, para comprar um frasco de sílica, era mais 80 ida e vindas e 80 documentos anexados no processo SEI e 1 ano esperando, né? Então, realmente inviabilizava a execução do projeto, ainda mais se fosse com inovação, né? Inovação não tem 1 ano para esperar, a gente precisa realmente as coisas mais rápido. Então, existem outros modelos, outros mecanismos. Algumas coisas a gente conseguia fazer via CITES, mas muito pouco, muito pontual, né, nesse projeto. Um outro projeto que eu vou detalhar um pouco mais até a forma de parceria foi esse edital FINEP, CT Hidro, porque ele foi realmente inovador tanto para a FINEP, quanto para a UERJ, quanto para a GEVAP, porque ele envolveu a instituição executora era a UERJ, é um projeto com recurso da FINEP e com recurso do Comitê de Bacias através da GEVAP. Né? Então, teve uma contrapartida e centralizado na Fundação Noel Rosa. Tá? Então, nesse projeto a gente fez também uma cooperação técnica com o Grupo Águas do Brasil, né? Porque a gente fez uma parceria com Águas das Agulhas Negras e Águas da Condessa e uma parceria com o SAI de Volta Redonda. Né? Então, articular todas as instituições foi uma experiência muito rica e desafiadora. Né? Então, nós tivemos o convênio inicial da FINEP, que era um convênio modelo FINEP, né? E depois os termos de cooperação técnica. Posteriormente, tem também o projeto FAPERJ, com o Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul, que entrou, na verdade, aqui o comitê entrou só como carta de apoio, mas que já é muito importante para a gente conseguir a aprovação dos projetos também, né? E a Defesa Civil também está participando desse projeto. Dos 19 municípios aqui da região da Bacia do Médio Paraíba do Sul estão entrando, né, como receptores, digamos assim, desse projeto. E esse projeto é via CPF, né, que é junto com a FAPERJ, que é outra forma de gerenciar, né, muito mais simples, né, assim. Então, para a gente ter uma ideia desse projeto Mod Médio, ele veio de uma construção. Na verdade, ele não começou como projeto FINEP. Né? Então, aqui eu gostaria de destacar outras formas de interação que muitas vezes vêm antes do convênio, vêm antes do termo de cooperação, né? Que é você ter alguma relação com essas instituições, empresas. Né? No caso, a gente entrou no Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul já desde 2016, representando a UERJ. Né? Durante a construção do plano de bacias da região, a gente viu a necessidade de monitoramento e já propôs a criação de um grupo de trabalho de monitoramento da qualidade da água no comitê, propôs a aquisição de sondas, então o próprio comitê comprou uma sonda multiparamétrica, e aí a gente começou a montar uma equipe para fazer o monitoramento. E aí colocamos os alunos de iniciação científica e fizemos lá um termo de cooperação técnica mais simplificado, justamente para a UERJ participar com os alunos de projetos de extensão, de iniciação científica, né, para eles terem essa vivência. E os alunos adoravam, né, ir para campo e participar desse processo. Então, a gente fazia coleta de 40 pontos de amostragem em parceria com o comitê. Aí a sonda do comitê estragou, aí a gente começou a adquirir umas sondas mais simples e até hoje a gente está monitorando com a nossa sonda, desde 2024 a 2025. Né? Então, inclusive, essa semana está uma semana de coleta, sendo hoje o primeiro dia da campanha de coleta dos 40 pontos. Né? Depois, se criou esse projeto de extensão em 2021, né, que é um projeto justamente para fazer essa ponte com o Comitê de Bacias, para os alunos participarem das plenárias e poderem ver quais são as necessidades também, né, de desenvolvimento de projetos. E aí veio o edital da FINEP, e aí essa interação caiu como uma luva. Né? Então a interação começou antes e esse processo todo fez parte
do projeto, né? Projeto FINEP. E aí nós ganhamos o projeto em primeiro lugar no Brasil, né, com 100% do recurso solicitado, e iniciamos, ele foi no edital de 2022, e iniciamos em 2023. Né? E nesse projeto ele conta com a aquisição de 3 unidades de monitoramento em tempo real. Né? O orçamento dele é praticamente o orçamento anual do Comitê do Médio Paraíba do Sul, então é um aporte financeiro bastante significativo. E essas 3 unidades de monitoramento em tempo real, elas ficam em estações de tratamento de água da região, né, instaladas nesses locais, justamente para monitorar a cada 5, 10 minutos, dar informação. A gente vai botar isso no sistema SIGA, né, não da UERJ, mas no sistema SIGA do Comitê de Bacias, para esses dados ficarem disponíveis à população. Né. Então, a gente tem uma interação aí muito rica e interinstitucional nesse processo. Tá? Então, essas frentes de monitoramento incluem os 40 pontos, a criação de dashboards também para divulgação no site, através do GT-SIGA. Vocês vão ver os dashboards que foi feito pelo Caio, da GEVAP, as 3 unidades de monitoramento real, e estudo diagnóstico de 11 pontos, né, que é o projeto Mal de Médio, com coleta de amostras. Esse projeto FINEP, ele, além dessas unidades de monitoramento em tempo real, ele conta com a participação de mais de 20 pesquisadores da UERJ. A gente vai ver como é que isso se estrutura. Tá? Aqui está o link, depois eu posso disponibilizar também um link. Na verdade, eu gostaria de botar um link para que pessoas que usam leitores de tela possam baixar ela, né? Seria mais interessante. E aqui está a área de atuação do Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul, que tem feito essa ponte nesses projetos, né, que vai desde Resende até Três Rios, são 19 municípios nessa região. E aqui estão os 40 pontos de amostragem nesse mapa que a gente ilustra bem, e eles foram revisitados, alguns foram modificados conforme as necessidades da população. A gente trazia isso para as reuniões plenárias do comitê, para que fosse discutido. Né? Então, esses pontos não foi a academia que decidiu, não foi a UERJ, não, nós, com base nas pesquisas científicas, vamos decidir tudo, como muita acontece, né? Não teve uma participação popular, onde a população informou, onde os membros do comitê e até a população, a gente fez momentos abertos para a população também, identificaram onde é importante monitorar, onde é importante preservar a qualidade, né? E esses dados estão sendo usados no processo de enquadramento agora dos recursos hídricos dessa região, que é uma informação muito importante, já que os pontos que o INEA conseguia monitorar nessa região eram bastante limitados. Né? E aqui só um exemplo para vocês, os resultados de divulgação dos dashboards, que estão lá no site do comitê. Né? A gente tem aqui condutividade elétrica ao longo de um ano, né, das 4 campanhas de monitoramento, como é que foi oscilando nesses pontos, né, em cada um deles, oxigênio dissolvido, pH, temperatura e turbidez, que são, a turbidez não entrou no dashboard aqui, que são os parâmetros básicos que a sonda multiparamétrica faz. Né? E a gente pode usar isso para inferir dados sobre qualidade da água. Tá? Para ter um exemplo aqui, a gente tem a medida de oxigênio dissolvido, que permite a gente fazer um enquadramento dos recursos hídricos dentro da resolução 357 do CONAMA, que é o que está em processo agora e que afeta todas as empresas da região também. Fruto dessa parceria, o que deu também a dissertação de mestrado da Bárbara Fontes, né? Silva. E a amostragem em campo são coletas, no projeto Mal de Médio, são coletas bimensais a cada 24 meses. E aqui a gente tinha um modelo de parceria com uma empresa contratada pelo Comitê de Bacias, onde essa empresa fazia o apoio logístico a todo esse processo de coleta. Essa empresa agora encerrou o contrato e aí nós que estamos fazendo junto com o técnico da GEVAP. Né? Então, o Caio e a nossa equipe, que cada dia vai uma equipe diferente, estamos montando aí a equipe, toda ela treinada e capacitada para fazer esse monitoramento, né? Sendo que, além dos dados da sonda, quando a gente termina a coleta do MOD médio, essas amostras são enviadas para o campus de Maracanã e para o campus de Resende, para vários laboratórios para fazer análises de parâmetros diferentes. Né? Então, isso aqui só para ter uma ideia de todos os parâmetros que são feitos, né? Muitos parâmetros que não são legislados, mas são importantes em termos globais, né? Em termos de poluentes de importância, de relevância ambiental, e estão servindo como base de dissertações de mestrado, teste de doutorado, iniciação científica, PCC, de dezenas de alunos. As unidades de monitoramento em tempo real são 3 unidades nessas 3 localidades aqui, onde nós temos aqui o mapa, né, que mostra
a ETA Toyota, que é aqui em Resende, a ETA Belmonte, que é em Volta Redonda, e a ETA principal do Grupo Águas da Condessa. Tá? Do grupo não, da Águas da Condessa, que é do Grupo Águas do Brasil. Tá? Então aqui tá as unidades instaladas, elas já estão em funcionamento, e por incrível que pareça, a gente não conseguiu fazer a transmissão de dados delas ainda, porque falta o chip de celular. Então a gente já está meses aguardando o processo de licitação do chip de celular pela GEVAP, né, que quem vai dar os dados do sistema de manutenção do equipamento é a GEVAP. Né. Então esse modelo foi pensado assim mesmo, né, para a gente adquirir os equipamentos dentro do projeto, e depois a manutenção dos equipamentos, a manutenção das transmissão de dados seria pelo comitê, porque o comitê de bacias ele tem um fluxo contínuo de recursos. Então a gente ia garantir que não iria interromper o processo. Né? Só que às vezes entra também nessa questão de como fazer a compra. Né? Porque é muito difícil fazer um processo de compra para 3 chips, né? De conseguir empresas que entrem nesse processo. Mas está saindo agora. Em próximas semanas provavelmente vai começar a transmissão em tempo real. Tá? Então aqui está o sistema de Resende, instalado no Grupo Águas na empresa Águas das Agulhas Negras, que na verdade está instalado no Rio, né? Mas a gente tem uma parceria, fez um termo de cooperação técnica, justamente porque tem interesses em comum. Né? Então é um processo de ganha-ganha. Tá? Aqui a ETA Belmonte, Volta Redonda, né? Sendo que o Grupo Águas do Brasil é um grupo privado, o SAI de Volta Redonda é um grupo público. Né? Então nós fizemos também um termo de cooperação técnica. E aqui o de Paraíba do Sul, que é o Águas da Condessa, que é do mesmo grupo de Águas do Brasil, então foi no mesmo termo de cooperação técnica. Tá? Então está lá dentro do Rio também, nessa localização. E temos também ali a estação telemétrica, né, que vai monitorar a chuva. Aqui tá, deixa eu mostrar o videozinho aqui da sonda. Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente está te ouvindo muito bem. Te vendo e ouvindo. Estamos ouvindo. Beleza. Então aí está a estação telemétrica. Lá em cima tem o coletor de água da chuva, que já vai mandar direto para o sistema, e a gente já vai coletar online e vai estar disponível 24 horas as informações. Né? Com um painelzinho solar, né, com toda a independência aí do sistema. E aqui a gente também tem algumas ações de projetos de extensão. Né? Os projetos de extensão também podem envolver o eixo técnico-científico. Né? Por exemplo, os de recursos hídricos, quantitativos e gestão, que a gente tem desenvolvido. O eixo educacional, que são ações de educação ambiental. E o eixo social, né, que a gente tem trabalhado com gestão e acessibilidade também. Né? E para desenvolver esses projetos, a gente procura fazer uma escutativa das necessidades regionais. No caso do Comitê de Bacia, é uma ponte. Né? Empresas da região também que me procuram, que buscam, muitas vezes a gente vem com ideias, ou que buscam outros professores dentro do grupo, e nós buscamos desenvolver ideias, né, que atendam esses pilares de alguma forma. Né? Ainda mais agora com a curricularização da extensão. Né? Então aqui a gente tem alguns projetos, aqui parceria com a professora Elaine, também com a professora Denise, que a gente tem apresentado, isso aqui é no Parque das Águas, né, na Semana de Meio Ambiente, em parceria com a Prefeitura de Resende também, que esse é do projeto de extensão, projeto Águas. Né? Então, aqui ações de educação ambiental dentro do Colégio Dom Antonino Zanon, que fica em Itatiaia, que é um colégio que abriu bastante as portas para fazer algumas ações, né? E a gente justamente vai com a sonda multiparamétrica, os alunos medem, registram os dados, discutem, né? Aquela educação ambiental crítica, né? Onde eles vão para o recurso, às vezes monitoram, né? A gente vai fazendo essas trocas. Tá? Ou eu levo água do rio, né? Conforme a disponibilidade, né? Então, o eixo social também, a gente tem um exemplo aqui do projeto Neurotec, que é um projeto de extensão universitária justamente para trazer a questão da neurodiversidade para dentro da universidade. E dentro dessa linha a gente aprovou um projeto da FAPERJ, que é o projeto Capacitismo Ambiental na Gestão de Recursos Hídricos, que é uma proposta integrada na região hidrográfica do Médio Paraíba do Sul. Aqui já está um exemplo de alguns materiais adquiridos, né, que são esses cordões do girassol, né, os apitos de segurança, né, e abafadores de ruído. Então, para que serve esse material todo? Né? A ideia é justamente trazer a questão quando a gente tem cheias, né, na região, para dar segurança para as pessoas com deficiência. Né?
porque a gente acompanhou as enchentes lá do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha também, né? Sou autista, tenho filhos autistas, então estou acompanhando essa bolha, digamos assim, esse grupo de pessoas e verificando que as pessoas que estavam nos abrigos do Rio Grande do Sul, elas não aguentavam ficar dentro dos abrigos por causa da sensibilidade sensorial, né? É muito estímulo sensorial, realmente não aguentavam. Eles iam para a chuva, temperaturas abaixo de zero, ficavam sem alimentação, sem medicamento, sem apoio nenhum, né? E justamente as pessoas que mais precisam de apoio, né, muitas delas entrando em crise, sem conseguir ter esse apoio necessário, né? Então a ideia foi criar esse projeto para a gente trazer essa questão para dentro da Defesa Civil, explicar ações de como é que se faz resgate, como é que se faz abrigamento, né, quais são as diferenças, né? A gente vai fazer um evento agora, dia 14 de outubro, com a Defesa Civil da região, estamos montando esse evento para justamente fazer essa capacitação, essa troca de informação, aliado ao projeto de mestrado também, né? E os apitos, a ideia é justamente distribuir o cordão e os apitos para que pessoas não falantes, em situação de emergência, possam apitar e chamar socorro, né, para ajudar no processo de resgate. E a gente já tem estudos que comprovam que isso salva vidas, um apito de R$3, né? É bem interessante esse tipo de ação, tá? E aí essas ações, elas podem continuar em outras modalidades, né? Não necessariamente tem que ter um termo de cooperação técnica, um convênio, que às vezes demora anos para se construir, né? Ou um edital, pode ser até parceria de envio de nota fiscal, né? Se for o caso, se for fazer um serviço específico que tenha necessidade, ou uma parceria para uma ação de educação ambiental, tem vários modelos de parceria, né? Parceria para o monitoramento, parceria para ações de inclusão, né? Uma ação simples, por exemplo, que a gente está fazendo parte justamente da HD Sunflower, né? A UERJ se cadastrou dentro da HD Sunflower, que é a representante legal do cordão do girassol, né? Que a gente não deve sair comprando por aí, né, de camelô, isso só acontece no Brasil. Na verdade, é um produto que tem que ser distribuído gratuitamente, né? No máximo vendido por ONGs ou por entidades que arrecadam recurso para essa causa, né? Que são para pessoas que têm deficiências ocultas. E aí, às vezes, a parceria é simples. Olha, a gente quer fazer parte, às vezes compra uma quantidade de cordões com eles, emite nota fiscal para a empresa mesmo, né? E a gente pode fazer pontos de parceria com uma formalização não tão rigorosa, né? Dependendo da estrutura de apoio, né? Então, essa aqui está a Lei 14.623, que é complementar à Lei Brasileira da Inclusão, que é a LBI, que é 13.846 de 2019, né? Então, essa mudança de cultura também está sendo nova, inovadora, e a gente está trazendo isso para dentro de todos os projetos. Por isso que essa apresentação também ela tem essa modalidade de ser inclusiva, de buscar essas ferramentas de acessibilidade para que outras pessoas, né, para que todas as pessoas, dentro do possível, possam ser incluídas. Claro que é uma trajetória, né? Essa semana a gente conseguiu a aprovação da primeira política de inclusão no Comitê de Bacias no Brasil, né? E a gente do Projeto Neurotech escreveu essa política, né? Eu escrevi, a Laura me ajudou bastante na revisão e foi aprovado na íntegra como a gente propôs, né? Então, isso é muito interessante que essa proposta está servindo de base para outros comitês de bacia, né? E a gente pode participar desse processo também na inclusão dentro da UERJ, tá? E aqui eu coloquei o Instagram para o Projeto Águas, Projeto Neurotech, o link para os dashboards de qualidade da água do comitê, o detalhe de publicações, essas coisas vocês podem ver no currículo Lattes, né? Infelizmente eu não consigo fazer um site atualizado, eu coloco as publicações lá, mas não dou conta de estar sempre atualizando, né? Então acaba que no currículo Lattes a gente é mais obrigado, né, a atualizar e acaba ficando atualizado lá, tá? Muito obrigada e estou à disposição aí para perguntas. Pô, Karen, parabéns. Eu tô impressionado com tantas atividades, né? Seu dia tem quantas horas, né? Quantas horas? Porque desde Tem 4 filhos ainda, adolescentes. Desde pesquisa acadêmica no nível alta e você vai até a parte da parte de mais extensão e parte de neurodiversidade e essa parte de inovação, de criar uma nova cultura, né? Vamos dizer, uma representação das minorias, uma defesa das minorias. Então, realmente, muita coisa. Pessoal, a gente tem espaço agora para perguntar, né? Fazer perguntas. Se alguém... Bom, podemos começar. Senão, eu tenho várias perguntas. Mas eu prefiro que abrir espaço para outras pessoas. Deixar espaço para outras pessoas.
Bom, já que ninguém começou, eu posso começar. Karen, bom, eu vou começar a partir desde o início, né? Que você falou da sua experiência com fazer vários caminhos dentro da UERJ, de fazer parcerias. Aí eu estava pensando, me parece que fazer parceria dependendo do objetivo, talvez dependendo das coisas que vão acontecer. Às vezes uma parceria só para firmar uma colaboração. Não tem trocas de recursos financeiros. Parece que às vezes tem trocas de recursos financeiros, mas não como forma de pagamento. Mas às vezes tem uma parceria que tem pagamento, talvez, para o pesquisador ou para um terceiro. Será que esses tipos diferentes têm caminhos diferentes dentro da UERJ? Como que você sugere para cada uma dessas abordagens? Qual o setor mais fácil? Eu estou perguntando porque a gente no CEDIT, a gente tem essa questão de como a gente pode aprender isso para depois ajudar outros pesquisadores dentro da FAT, dentro da UERJ, né? Eu acho que um caminho que seria mais fácil para o pesquisador seria justamente o CEDIT dar esse suporte, né? E poder usar os CIDs do CEDIT, porque hoje a gente está usando os CIDs da UERJ, da FAT, né? E aí isso às vezes pode dar um conflito, porque daí parece que a FAT está com um recurso enorme, né, para aplicar na unidade, quando vai ver o recurso vem da parte da taxa administrativa da Petrobras, né? Uma coisa assim. Então, por exemplo, quando a gente faz via de Conv, 5% do projeto fica como taxa administrativa, né? Via Noel Rosa também, entre 5% e 10%, dependendo do edital, dependendo do projeto. Então, poderia ter um retorno, digamos assim, para o CEDIT dar esse apoio. O que eu sinto muita falta é de ter um apoio dentro da FAT. Né? Justamente eu não consigo dar conta, não consigo cuidar dessa parte de processo SEI de compra, de anexar cada documento de cada fornecedor, né, que é um mundo de documentos que anda em looping, né? E aí isso complica muito projetos de P&D, especialmente, né, falando projetos de P&D. Mas caminho fácil, eu vejo assim que para consultoria via Noel Rosa, eu acho que é mais tranquilo. Para cursos via Secuerg, mas sempre tem que passar pelas aprovações institucionais, né? A Elaine também, com certeza, tem bastante experiência nisso, né, de buscar inovação, Inova UERJ, né? Então depende muito do caminho que está se buscando, a PR que você quer direcionar. A professora Elaine levantou a mão. Elaine, por favor, se sente à vontade. Gente, boa noite. Então, esse apoio, que é um apoio institucional em relação tanto aos trâmites de pedido de compra, né, que é importante, e a gente também tem uma dificuldade muito grande na DAF. Então, uma coisa que a gente sempre pediu em relação aos serviços da UERJ é ter um braço institucional dentro de uma unidade acadêmica de interior. E não é só em relação a essa parte da DAF, mas também as PRs. Então faz muita falta a gente ter, tá? Então no Rio, às vezes a PR2 ela dá suporte aos projetos FINEP e essa interação tanto da DAF quanto da Noel Rosa, porque a Noel Rosa também administra projetos FINEP, tá? Então dependendo de como está a CND da UERJ, a Noel Rosa, ela absorve os projetos da FINEP. Porque a gente precisa ter a CND, né, negativada, ou seja, não está devendo a ninguém. Hoje, a UERJ parece que está tudo bem, que a CND está boa para poder absorver esse tipo de projeto, tá? Então, como a Karen falou, dependendo da modalidade, é importante, mas o CEDIT, ele pode vir, né, a dar uma crescida e conseguir ver se consegue, de alguma forma, ter um técnico administrativo que possa estar vinculado a ele, de forma que entenda desses trâmites, até para negociar, porque o professor fica muito sobrecarregado, né? O professor, além, por exemplo, projeto da FAPERJ, projeto de CPF, então a pessoa que tem que lidar com isso, a pessoa que tem que fazer os pagamentos, então já é a pessoa física, tá? E aí, isso que a Karen está falando, realmente, muitas vezes o pesquisador, ele prefere a Noel Rosa, apesar
de ser uma associação com poucas pessoas, mas ela tem uma velocidade maior. Mas aí também depende da gestão do que está acontecendo da universidade e quais são os trâmites que estão permitindo. Por exemplo, na minha gestão, a gente não permitia que os cursos fossem administrados cursos pagos pela Noel Rosa, e sim só pelo CEPUERJ. Então, a única entidade para cursos de extensão pagos seria o CEPUERJ. Hoje eu não sei porque pode ter modificado, né, na época da Cláudia, tem uma EDA, alguma coisa que possa ter modificado, mas na minha época a gente direcionava ao CETreina. Então, por exemplo, se você dá um curso via CETreina, parte desse valor do curso, ele vai para a unidade acadêmica. Então, você negocia, então, esse curso, por exemplo, a Karen pode estar dando 10%, pode ir para a unidade acadêmica. Então, o curso dela, ela vai favorecer a unidade acadêmica, e não é algo endógeno, é algo que vai favorecer toda a unidade, tá? Então, o CEDIT aí, nesse momento, ele poderia estar como um suporte e como uma ponte que vai fazer interação nesses diversos tipos de modalidade que a gente está trabalhando. Inclusive, na inserção curricular, existe um item que se chama prestação de serviço, que está dentro da resolução de 18 de 2018, mas que a UERJ ainda não estabeleceu isso. A Ana, quando esteve aqui, falou. É uma coisa que também vai se estabelecer, que é a prestação de serviço dentro de uma característica extensionista. E aí, nesse aspecto, o CEDIT, ele está como um centro de inovação tecnológica, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser o quê? Vai ser algo que vai ser um ponto focal da nossa extensão tecnológica, onde a gente pode estar interagindo, inclusive, com a nossa empresa júnior, que é importante, do protagonismo infantil, estudantil, visto que a curricularização ela precisa de protagonismo, e a partir disso a gente pode prestar serviço, visto que a gente pode dar nota fiscal enquanto universidade. Dando uma UDT, como a Karen falou, pode gerar uma nota fiscal. Assim, por exemplo, que tem o Lab10, que é uma UDT também, que pode prestar serviços e também pode fazer produtos. Então, a UERJ, ela tem tanto a nota fiscal de serviço quanto de produto. Então, a gente pode fazer esse tipo de prestação. E aí... Já faz, né? Já faz, né? De produto é que eu não vejo, que a Patrícia fala, não, produto pode falar, não, tem de produto também. Porque vem de livro. Então, se você for pegar e estar com o CNPJ da UERJ e ver a razão social dela, você vê qual os tipos de produtos e serviços que ela pode dar a nota fiscal. Então, por exemplo, se a Karen quisesse produzir um material, que é um material para acessibilidade, no Lab10, por exemplo, a gente poderia ter a propriedade intelectual via InovaUERJ e comercializar esse, né, vendo, obviamente, que foi desenvolvido na UERJ, existe todo um protocolo de contrato, a gente poderia vender esse material. Então, a gente tem que ver quais são as possibilidades. Mas, como a Karen falou, se a gente tem um ponto focal, o CEDIT, como um apoio, né, que seria um apoio institucional e um apoio administrativo, principalmente no que tange os processos, né, e os tempos e movimentos que um projeto precisa, seria perfeito. Porque aí você desonera, você tira, né, deixa de sobrecarregar o pesquisador, e o pesquisador ele vai poder acessar outros meios. Acho que vocês levantaram um ponto que eu ia falar, né? Porque eu ia perguntar para a Karen, que ela era coordenadora, uma das coordenadoras do CEDIT por 3 anos, então tem bastante experiência. Eu vi, Karen, você colocou na frente da parte coordenadora do CEDIT como parque tecnológico. Quando eu entrei no CEDIT, por muito tempo eu estava perdido, tá? Recentemente... Isso em relação ao projeto para tecnológica. Porque eu cheguei a conversar com vários gestores do CEDIT desde o início. Eu procurei o Palmeiras, né? Palmeiras, o CEDIT começou na sua época, como que foi? Comecei com o Cordeiro, agora que você comentou da sua história, com Sabadini, obviamente, que é a direção atual. Para onde que a gente quer ir?
pelo meu entendimento, parece que a gente não consegue transformar, pelo menos na prática, CEDIT num parque tecnológico no estilo que a gente tem, sei lá, em São José dos Campos, na Unicamp. Parece que não é muito viável. Bom, agora o Elcio também vai comentar. Só um minutinho eu terminar aqui, acho que vai ficar muito legal o seu comentário. Aí, as últimas conclusões que a gente tem, eu como Sabadini com a Monique, que seria interessante virar um escritório de apoio daqueles exatamente parcerias. Um profissional especializado sentado lá, ajudar o professor a escrever um projeto bem feito, desde começando daqui, e até juntar notas fiscais, lançar no sistema, coisas desse tipo. Um escritório que acho que a gente está precisando muito, né? Agora, com parte de extensão também, né? Todo tipo de contato entre a UERJ fora da universidade, quando tem esse envolvimento, burocracia, acho que o CEDIT pode entrar nesse ramo, né? Por enquanto, talvez esqueceu a ideia de virar um parque tecnológico, as várias startups dentro da UERJ, dentro do CEDIT, acho que é meio longe, né? Que precisa de um CNPJ separado. Aí, acho que vai ficar difícil. Bom, eu gostaria de passar a palavra para Elcio, né? Que levantou a primeira mão. E depois a gente volta para a Elaine. Bom, Karen, você pode colocar suas considerações também. Acho que é estilo de webinar, para a gente conversar. Elcio, por favor, fique à vontade. Toda aquela construção... Até o Elcio pergunta primeiro, se está relacionado, tudo bem. Tá, eu gostaria de falar um pouco sobre uma experiência que eu tive. Vocês estão me escutando? Sim. Ok. É uma realidade completamente diferente da realidade que a gente vive aqui dentro dessa instituição. Mas eu acho que é uma experiência interessante para eu poder falar com vocês. Eu era diretor de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo em São José dos Campos, uma universidade privada. E eu fui até a Embraer, tomei uma iniciativa como diretor de faculdade, fui até a Embraer e falei, olha, por acaso vocês têm algum tipo de coisa que a gente possa interagir, possa trabalhar? Então, é um pouquinho extenso, mas eu vou falar porque eu acho que é interessante na realidade aqui. E a Embraer disse assim, o pessoal da Embraer que eu fiz contato, nós temos um problema, nós precisamos qualificar um avião nosso e nós temos um prazo de 2 anos. E a gente não pode criar curso interno. Teria que ter uma instituição externa para qualificar o pessoal. Bem, montamos um curso, né, com a ajuda da própria Embraer, até o RH deles. Foi uma experiência maravilhosa que a gente conseguiu construir. Criamos um curso de 2 anos para qualificar junto com os próprios profissionais da Embraer, tá certo? E esse curso foi colocado como vamos dizer assim, um exemplo até o MEC fez a avaliação na época, né? Então foi colocado como um parâmetro importante. E isso nos serviu para criar o mesmo tipo de exemplo com a Ericsson e com a Petrobras. Então nós criamos curso. E os alunos faziam 2 anos e depois eles entraram. Por exemplo, eu fiz uma avaliação de um curso relacionado com a aeronáutica, com a Embraer, depois a gente criou um curso de aeronáutica e os alunos que fizeram, eles simplesmente entraram para o 2º ano direto fazendo o curso de engenharia aeronáutica. Então, uma questão de procurar esse pessoal, isso aí foi feita uma apresentação na Inglaterra, num seminário em 2000, isso foi em 2000. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos 3 milhões de reais da Ericsson para montagem de laboratório. Então, foi uma experiência assim, de procurar a indústria, quer dizer, foi uma iniciativa, tá certo? Então, acho que é uma experiência que deu certo, é uma instituição completamente diferente, não tem tantos entraves, certo? Que era uma instituição privada, pode tomar decisão rápida de resolver. Mas eu acho que seria, talvez, um caminho essa parceria com as empresas, tá bom? Só, vocês me desculpam, mas eu achei interessante colocar esse exemplo aí para vocês pensarem um pouco a respeito disso.
Assim, acho que é um excelente exemplo, e até na época que a gente estava mostrando a proposta do Parque Tecnológico, a gente teve muita aproximação com o cluster automotivo, né, e eles tinham interesse nesse desenvolvimento, entre outras empresas, só que justamente morreu na praia porque a FAPERJ não reconheceu esse edital, no final não pagou, né. Teve outros entraves, na verdade eles lançaram um edital no modelo que nem eles mesmos conseguiam atender, né. Foi um brolho que deu ali na FAPERJ naquele ano, e foi um ano que deu problema em vários editais, né? Não foi só nesse. E vários não foram pagos e, pelo jeito, nunca vão ser pagos. Foi 2015 e 2016, que era a proposta de parque tecnológico, né? Eu penso até que muitas vezes nem a gente tem que buscar a empresa nos busca, né? Esses projetos com a Petrobras, por exemplo, eles que me buscaram. Porque justamente eu tenho a formação numa área muito específica, né? Então eles vão procurar aquele profissional que tem aquela formação, aquele conhecimento. E aí procurar meios para fazer acontecer. Eu dei um curso dentro da Petrobras, que foi via Noel Rosa, porque eles tinham interesse na capacitação, não tanto no título, mas eles queriam aprender a operar um equipamento específico, que é um equipamento que demora um ano para a pessoa ter expertise e tal para operar. Então, eu dei esse curso bem específico, e não era um curso que precisava de uma formação com um diploma, né? Então, às vezes, dependendo do modelo de curso, acho que até o DT pode oferecer, né? Dependendo da necessidade. Eu penso que o CEDIT também, para mim, o CEDIT, até pela denominação, não se entende como um parque tecnológico dentro da estrutura da UERJ, né? Eu acho que ele não tem... Primeiro, eu acho que o CEDIT tem que ter um histórico de execução de coisas, um histórico de coisas feitas, de resultados, de dados, de construindo isso, de projetos apoiados, né? Que os profissionais que estejam no CEDIT saibam apoiar um projeto, nem que entre como estagiário. Professor, posso entrar como estagiário aqui e entender como se fosse, né, um apoio técnico para entender como é que isso acontece. Eu ajudo a botar a nota fiscal no sistema, eu ajudo, né, a fazer essa ponte para começar, para ter essa expertise, para depois prestar serviço de apoio. Não adianta a gente querer fazer um parque tecnológico enquanto não consegue nem entender como é que funciona a UERJ, né, que é complexa, né. Eu estava montando um projeto com a União Europeia, quando eu estava numa instituição privada, que era um projeto para biogás, que era de 10 milhões de euros. Naquela universidade, eu me arriscava a fazer projeto assim, porque eu tinha toda a infraestrutura, tinha praticamente secretária para fazer as coisas, né? Então, você solicitava, as pessoas executavam. Você pedia uma tomada, na tarde estava a tomada lá, né? Era tudo muito mais fluido, né? Muito mais fácil. E ter esse apoio de mídia, apoio de produzir uma apresentação, né? Se fosse o caso, de pessoal de marketing fazer propaganda. Claro, a gente não está sonhando com tanto, né? Mas até ter apoio nas mídias sociais, sim, por que não? A gente não consegue divulgar isso que a gente faz. Teve esse evento lindo que teve dos comitês de bacia, que veio a Agência Nacional das Águas, essa semana aqui, veio comitês de bacias de vários comitês diferentes, veio o CEIVAP, lotou o espaço da Dona Zélia, e a gente não vê a divulgação disso em lugar nenhum. Porque a gente não dá conta de fazer isso, né? De ainda divulgar, né? Fazer tudo isso e ainda divulgar. Então, eu acho que a UERJ tem que encontrar esses caminhos de quem que vai fazer isso, né? E eu vejo o CEDIT como um polo para fazer isso, tanto de divulgação, e não só pedir, digamos assim, a gente vê várias instituições diferentes dentro da FAT solicitando informações, que a gente mande os projetos, que a gente mande os dados, que a gente mande tudo, ou seja, que a gente sempre faça o trabalho, né? Não que a entidade não faz o trabalho, mas ela vai juntar essa informação. Mas eu penso que precisa ser mais proativo, né? De realmente ter parcerias, ter pontes e fazer parte do processo. E aí, quando faz parte do processo, a informação vai estar lá, né? Se participa do processo de construção do projeto, das notas, da assinatura do convênio, vai ter as informações do projeto, né? E não necessariamente só na posição de solicitar. A gente manda informação para todo mundo, né? Inclusive, teve a PR2, mudou o sistema, queria que a gente mandasse relatórios mensais do projeto. Eu falei, não vou, não tem isso, não está no plano de trabalho, né? O plano de trabalho aprovado, o convênio aprovado foi esse, e a Petrobras pede um relatório por ano, e é isso que eu vou mandar, né? A gente não tem conta de dar conta de dar relatório mensal ainda, gerenciando 30 processos de compra, quando só servidor da UERJ pode acessar. Então, mesmo eu tendo bolsista e funcionário contratado no projeto, ele não pode acessar o SEI, né, porque o SEI é público, né? E aí nenhum servidor da UERJ se dispôs a entrar no SEI, né, a fazer esse apoio.
nenhuma direção se dispôs a conseguir um servidor para fazer isso, né? E essa mudança de cultura acho que também é importante na FAT, de pensar que a FAT não é só ensino, e que a secretaria está ali para só dar suporte ao ensino. Só ensino e nada mais. Né? Acho que esse ponto é importante. Dá suporte ao tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. A secretaria tem que atender esse tripé. E tem servidor suficiente para isso. Né? Então a gente tem que mudar essa cultura, né? Tô adorando. Dentro da universidade, de pensar que esses espaços são legítimos, não é favor. Não. Né? Com a redução na entrada na FAT, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente olhar para o outro aspecto, né? Que a UERJ e a FAT, no caso, não é só para ensino de treinar mão de obra qualificada. Pode trabalhar como prestação de serviço tecnológico, né? Basicamente, um centro de inovação que produz conhecimento e resolve problemas. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A UDT, Centro das Águas, está pronta para expandir, só que assim, eu não estou contra, justamente. Eu tenho demanda de análise, a gente não dá conta. Eu poderia, digamos assim, ter uma demanda de análise para manter até a contratação de pessoal para o UDT, só que sem essa estrutura da universidade não tem como fazer. Tá? Eu vi algumas universidades paulistas estão abrindo concurso, contratando doutores na posição de auxiliar do pesquisador. Então, basicamente, a pessoa que conhece o mundo acadêmico, para quê? Que o pesquisador fique fazendo a pesquisa e esse auxiliar, que também é doutor, escrever relatórios técnicos e na parte de organização, parte de, vamos dizer, parcerias, né? Eu acho que a gente, não tanto, né? Mas pelo menos um escritório de apoio à pesquisa e colaboração, acho que a gente precisa, né? Já passou a hora de ter. Acho que a Elaine queria falar uma coisa. Elaine, desculpa. Quero sim. Então, quando você falou de startups e parques, o CEDIT ele tem que saber o espaço dele, porque nós temos uma incubadora. E a incubadora ela tem que estar em simbiose com o CEDIT. Então, quando você falou startups, essas coisas todas, já temos a incubadora. Quando você fala em parque tecnológico, o parque tecnológico é uma coisa, um ente muito mais, digamos assim, institucional do que regional. Então, tem que ter uma vontade institucional. A UERJ não tem um parque tecnológico. Então, tem que ter uma vontade institucional, que já houve um movimento desse, visto que tem um parque tecnológico da UFRJ. Então, acho que eles até foram lá ver, eu acho que teve um movimento para criar um parque, né, no qual a gente possa ter essa interação. Né? Quando o Elcio falou lá de São José, né, eu fui lá de São José, é maravilhoso, né, o parque deles. Né? Então, a gente tem essa possibilidade. Inclusive, eu acho que a gente até tem um pouco de espaço. Só que essa tem que ser uma vontade institucional. Vai ter que surgir, vai ter que ter uma articulação muito grande e que vai ter que sair como algo, um produto do Inova UERJ, né? E não somente... Então, como você disse, nesse momento, eu acho que ele é um braço do Inova, né? Onde ele pode articular, onde ele pode ser um escritório de projetos e até de captação de projetos, no qual a gente tem vários pesquisadores que podem se comprometer, visto a carteira que a gente tem de serviços, né? Ou de expertise. Né? Então, eu acho que vem muito em relação a isso. E em relação ao acho da interação com a empresa, é isso que o Luiz, não sei se o Luiz já foi, o Luiz fez. O Luiz fez várias articulações, no qual a gente teve, né, essa possibilidade de apoio, né, da empresa, uma troca, num termo de parceria. E também tem que ter uma vontade também da empresa querer nos patrocinar de alguma forma. Então, no caso da Petrobras, a gente trabalha com a Petrobras há muito tempo, a gente articula com a Petrobras, né? Se for pensar em projetos, em eventos, essas coisas, desde 2007 que a gente tem esses projetos com a Petrobras, né? Direto com a FAT, né? E com os pesquisadores da FAT. Então, geralmente é assim, a Petrobras nos procura. Ela quer um serviço, ela vê a expertise do pesquisador e nos procura.
Agora, eu não sei se pode fazer um outro movimento, então, a gente fazer uma carteira, fazer um portfólio de produtos, de serviços, no caso, mostrando qual é a nossa expertise e oferecer, né, esse portfólio para as empresas da região. Né? Todos nós estamos inseridos em algum GT do cluster automotivo. Né? Ontem, por exemplo, eu tive com a presidente da AMAR, que é até nossa estudante, né, acho que do DEAMB, né? Do PEAMB. Do PEAMB, e aí eu até falei, olha, a gente já fez a formação de duas gestões do AMAR, você mudou, agora é presidente, você quer que eu faça a formação dessa nova gestão? Porque a gente faz cursos, né, de formação. E é um serviço que a gente pode proporcionar, dentro de uma parceria. Então isso a gente capitaneia, acaba fazendo isso, porque como pesquisador, como conhecimento. Mas a gente tendo uma base, né, uma estrutura, né, tem muito funcionário. Não tem muito funcionário, gente. Pode delegar um funcionário. Tem funcionário lá que não... Gente, pelo amor de Deus, tem que ter uma gestão. Você vê que tem gente que... Porque que a Karen falou, é só uma questão de organização. Pode ter um funcionário, sim. Por que não pode ter um funcionário para trabalhar? Tanta gente. Eu vou dar um exemplo. A gente tem na direção uma assessoria e uma pessoa que só trabalha com mídia. Só trabalha com mídia. Você não acha que isso é um recurso público muito poderoso que para uma pessoa inteligentíssima que está subutilizada? Eu acho. E que trabalhe bem com isso, porque a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás. Também, ela pode estar fazendo isso. Se a direção da informação da evidência está divulgada, está se passando as velhas, não é a gente que tem que ir atrás, né? Então, acho que tem muita coisa que pode ser movimentada, porque o recurso humano a gente tem. A gente precisa melhorar a administração do recurso. E aí, eu acho que... Por exemplo, eu tive um projeto com a Petrobras via COP, né? Justamente usando a COP, que o projeto era da FRJ, e eu participei. Um projeto de 20 milhões, né? Grande. Só que lá é assim, a pesquisadora entrou em contato comigo, e aí eu entrei em contato com a COP, já com o sistema, que ele já tem um formulário pronto, e a gente preenche o formulário. É no COPTEC, né? Na Fundação COPTEC. A Fundação COPTEC. Você não entra em contato com o pesquisador para ver essas coisas. É tudo via COPTEC. O pesquisador nem sabe o que está acontecendo. Né? Como que está acontecendo, né? Compras, eles mandam a solicitação, os 3 orçamentos para a COPTEC faz. Executa. Ela executa tudo, não é o pesquisador que tem que fazer isso. Nem o bolsista do pesquisador, né? Então, essa infraestrutura que a gente precisa. De mídia também, tem que ter mídia? É importante ter mídia. Então, a mídia só ficar só para a parte da direção, não, a mídia, ele teria que mandar, apesar que a Flavinha, a gente manda, ela faz, né, essa parte de mídia. Então, isso a gente não pode falar que ela é inteligente, muda, mas acho que fica subutilizada, a gente tem que mandar mais coisa para ela, entendeu? Só que aí fica nosso cargo mandar. Por que não aparece alguém da mídia lá? Na universidade privada, fala que vai ter um evento, eles vão lá. Né? Exatamente. As pessoas de mídia têm que estar no evento, tem que estar fazendo, tem que tirar. Não é eu que tirar foto, tem que fazer, já que é de mídia, ela tem que estar lá. Né? E assim, esse evento ele foi amplamente divulgado. Então é uma coisa que a gente precisava ter, essa mídia, que a gente está dentro da universidade, isso é bom pra gente. Não imagina que você tem Secretaria de Estado, veio Secretaria de Estado de Ambiente aqui, veio representar a Secretaria de Estado. Eu fiquei super triste que eu não pude, estava em Campinas lá num congresso, mas poxa, veio muita gente, veio INEA, veio a Agência Nacional de Águas, né? Então, SEDAI, então muita gente que, né, de importância, que a gente consegue mostrar o nosso espaço, todo mundo fala, nossa, que espaço maravilhoso, olha que isso, aquilo. E a gente consegue, a partir disso, as parcerias, e a gente consegue também o quê? Um prestígio, a gente consegue mais coisa a partir disso.
Então, eu acho assim, eu sou suspeita, eu já fui presidente da Associação Nova Rosa, né? Já fiz, já passei por, né? Na época eu tive, na minha gestão tinha 13 projetos FINEP que a gente assumiu, fora outros projetos Petrobras, Transpetro, essas coisas, tá? Então, eu acho que tendo esse suporte, né? Eu acho que a gente consegue ampliar o nosso escopo. Agora, só a gente trabalhando, né? Só a gente, o pesquisador trabalhando, a gente não dá conta. E a gente precisa, né? É cruel, mas a gente precisa botar dinheiro na universidade. Excelente. E se a gente tem uma melhoria desses sistemas, a gente consegue colocar dinheiro. Eu também retorno para a sociedade, né? Muito bom. Acho que o Elcio também. Com certeza, mas esse é o nosso outro lado. Outro né? lado, exatamente. Tem um outro lado que já faz isso, que é a extensão não tecnológica, a extensão por extensão de inovação social que a gente faz. Exatamente, né? Perfeito. Acho que o Elcio levantou mão, mas acho que depois tirou. Se me desculpa, eu gostaria de falar duas coisinhas rapidinho. Olha só. Uma delas é o problema do modelo da competência. Eles ficam com a parte do leão. Com essa estrutura que eles têm, eles mantêm essa estrutura. Então, eles realmente podem porque eles têm recursos. Todo projeto demanda recurso para eles. Então, eles têm como contratar funcionários e tudo mais. Então, é uma questão de começar. Eles começaram pequeno e foram crescendo. Então, não tem jeito. Tudo tem que começar. O Parque Tecnológico São José dos Campos, da Uniguar, começou aonde? Começou no embrião da Embraer. Depois nós conseguimos 18 milhões de reais, com aporte de 4 milhões da instituição, 18 milhões no total, a maior parte era do governo, através de interações governamentais. Então, gente, desculpa, eu só estou falando, dando os comentários, de exemplos, tá ok? Que eu acho que seria interessante. É lógico, evidentemente, que são duas coisas distintas, tá? Não, foram excelentes colocações. Enriquece. Enriquece. Bom, pessoal, eu adorei a conversa, mas a promessa que era não estender muito, né? Que nesse horário, né? Então todo mundo precisa descansar. Mais uma vez, Karen, muito obrigado pela presença, pela a conversa, né? Eu aprendi bastante coisas e bastante ideias para levar para a CEDIT, né? Para a gente definir a missão do CEDIT dentro do campus de Resende. E vamos fazer mais coisas, né? Com certeza eu vou te procurar mais vezes, né? Para aprender mais, e a gente vai precisar de treinamento do funcionário que a gente, se a gente um dia puder alocar no CEDIT, né? Porque nos primeiros passos vai precisar do treinamento até aprender, né? Então, a gente vai precisar da ajuda dos pesquisadores como você que já percorreram esses caminhos. Boa noite para vocês, muito obrigado por poder participar. Obrigado. Tá bom. Então, eu agradeço a todo mundo pela presença e, Karen, a última palavra é sua e se tiver alguma coisa, pode falar. Muito obrigada, Farid, e agradeço as contribuições também, porque tem muitas experiências, múltiplas experiências ali na FAT, né? Que eu acho que a gente tem um potencial muito grande e às vezes o que falta é a base, é justamente o básico, né? Sim. O conhecimento, como fazer, a gente tem, porque não tem a estrutura de pessoas para dar esse suporte, né? Então, eu acho que a gente precisa começar de baixo, começar aos poucos com os primeiros projetos, né? Ter um projeto que o CEDIT apoie, 2 projetos, e aí começar por aí, né? Justamente não adianta a gente querer um projeto de 18 milhões de cara, né? Seria ótimo, mas honestamente eu não entro nessa, via UERJ, com o CNPJ da UERJ eu não entro. Não dá. Estou fora, né? Porque a gente não tem estrutura dentro da UERJ, via DAF, para fazer isso. De uma forma bem feita. Né? Concordo. Para mim, se não for para fazer bem feito, eu nem entro. Né? Agora, a gente acredita que vai sair bem feito, mas quando as experiências mostram o contrário, né, a gente vai buscar caminhos que funcionem melhor. Também penso que a Noel Rosa não é a missão dela essa, né? Está sendo pelo vácuo, né? Pelo vácuo. E às vezes a gente está pensando em outras fundações, que outras universidades, a gente está vendo parcerias com outros institutos federais e tal, que tem as fundações. Tem uma fundação em Minas Gerais que funciona bem, a gente vai pagar para aquela fundação para fazer, porque a UERJ não tem quem faça. Bom ponto. Né? Então, a gente está perdendo oportunidades. Então, vamos tentar não acontecer isso mais vezes. Quem sabe? Muito obrigado, então. Mais uma vez. Muito obrigada. Então, tchau, pessoal. Obrigada. E boa noite. Até o próximo. Tchau, tchau.